E vamos começar agora de manhã com o doutor Rivaldo, tecendo a sua larga experiência sobre nefrologia. Então, gente, nós aqui graças a Deus, bom dia a todos, ao novo colega aqui, tantas lutas, né? E aqui o aspecto que eu vou falar para vocês justamente é a visão da nefrologia. Tem a visão da nefrologia e é justamente a parte mais de intervenção. Esse é um dos pontos de prevenção. Tem algumas coisas que vocês, a vida prática, vão ser abrir. E aí a gente procura dar algum conhecimento a respeito dessa nefrologismo, mostrando. Pode diminuir isso? É melhor. É melhor. Obrigado. Só essa aqui. Pronto, tá bom. Já deu bem. Já melhorou bastante. Então, uma visão do problema que vocês estão vendo aqui, certo? Calculação renal, infecção bastante elevada no nosso meio, grande impacto social, além do mais, alto custo. Por que esse impacto social alto custo? É justamente a faixa etária que é mais produtiva que isso acontece, consequentemente levando uma prevalência cada vez mais elevada, atingindo 5 a 15% da população. Sofre influência da litíase de muitos fatores genéticos, sociocomportamentais, ambientais e nutricionais, e aqui, quando eu digo geneticamente, lá em casa, já coloquei 2 cálculos dos filhos, eu tenho 3, a parte de herança ninguém vai mais brigar. Só espero que um fique aí justamente tem esse aspecto. Acima de 12% da população terá um cálculo. Nós batemos um papo ontem à mesa, eu e o doutor Edem, e assim vai aparecendo. Um dia alguém vai ter uma pedra no ris, associado a esse que é o grande problema aqui, quem tem um cálculo, ele pode ter uma recorrência em torno de 40% em 3 anos, 50% em 53 anos. O que a gente vê muito. Como chegou agora, quinta-feira, no meu consultório, e ela disse assim: doutor Rivaldo, há 23 anos eu tive um problema de dor renal, foi um cálculo, o senhor me pegou na polícia e ele disse que eu tinha que ser mais investigado. Muito bem, e agora eu chego. Naquele tempo nós éramos novinhos, agora os 12 por 8. Não é? Moral da história. Ela tem um pai que teve um cálculo coraliforme, que é um cálculo, você já vê que é de infecção, levando a obstrução, por outro lado tem um rim já diminuído e já com função renal comprometida, em virtude de essa palavra aqui, eu coloco no escrevo na ultrassom do paciente. Ultrassom, dependendo da situação, realizado anualmente, porque mesmo que seja pequeno, esse cálculo, ele vai ter 3 caminhos durante um ano, se eles tivessem tomado de danos, fazer ultrassons. Um cálculo de 0,5 centímetros. Um ano poderá ter 3 caminhos. Ou ultrassom está normal, ele elimina. Ou cálculo de 0,5 centímetros, ou ele aumentou, ele multiplicou, ou ele complicou. Então, daí quem tem cálculo, do ponto de vista de tamanho, é dizer assim, tenha dê valor a esse pequeno cálculo, fazendo segmentos com eles. É nítida a correlação familiar, como eu disse a vocês. Olha lá, 40% a 60%, família do primeiro grau, como eu disse, que meus 3 filhos já têm hereditariedade deles aqui. Fatores e riscos, muito bem, são esses hábitos alimentares que a gente está aqui, principalmente na região aqui que é cerebral, altos consumos de carnes, altos consumos de comida, tipos de líquidos que a gente vai ver isso para vocês, açúcar, frutose, ocupação
táxi, a ocupação do motorista de táxi, primeiro ele vai em gesto que implica muito pouco, ele não vai tomar muito por causa da ocupação dele, está dirigindo no trânsito, chega à vontade do urinar, porque ele vai, aí, consequentemente, esse tipo de ocupação que é taxista vai ter aumento de risco, certo, de levar a ter cálculo renal. Sedentarismo também, exercício extenuante, é isso. Porque a pessoa já vê seu predisposto, ou já tem um cálculo, exercício extenuante, ele vai cair em líquido. E vocês vão ver, litíase renal é como se fosse concentração. Quanto mais uma urina concentrada, então vai haver formação de pedras. Aí vem o estado de hiperexpressão de cálcio, de ácido úrico, de oxalato. Um pH urinário é importante demais, porque o pH urinário vai depender da carga dos alimentos que a gente vai comer. Se ele come muita carne, vai ter o quê? Uma urina bastante ácida. E assim, a acidez diminui a solubilidade, aumenta a saturação tanto do cálcio, oxalato e ácido úrico, consequentemente irá formar pedra. Ou por outro lado, o pH alcalino vai predispor o quê? A fase formar cálculos de fosfato de cálcio, bem como aqui o que a gente diz pedistrovita, é o cálculo de infecção chamado cálculo coraliforme, como vocês estão vendo aqui. Ou em pH alcalino, chamado de acidose tubular renal, que é outro fator de predisposição. Deficiência de inibidores da cristalização. Vou falar o tempo todo nessa palavra. Quem fala em cálculo, fala o tempo todo isso aqui, esse traço. Magnésio, pirofosfato, é isso daqui. Aí, às vezes, eu tinha um funcionário de lá do CRM, eu falando nisso, ele disse: doutor Rivaldo, eu tenho uns bodes lá numa fazenda de tal canto, esses bodes é cheio de cálculos. E agora eu venho com outra fazenda e esses pacientes não têm cálculo. Ele, quando analisou a água, aí era mais rica no poço dele de magnésio, sendo assim, daí ele dizia: água de magnésio é bisurada, é uma água que é mais rica de magnésio, ela é um protetor, um inibidor da cristalização. E aqui diz: quem toma menos do que 1 litro por dia de líquido vai ter uma predisposição maior de formação de nefrolitíase. Eu deveria colocar aqui uma certa interrogação. Nefrolitíase é uma doença de concentração, aquilo que eu disse. Se toma pouco líquido, logo vai haver mais concentração, saturação, cristalização, nucleação, e aí forma o cálculo. É justamente isso que você aprende na literatura, que a gente continua ainda dizendo que toma pouco líquido, que tem determinado tipo de dieta associado com a baixa ingesta hídrica, vai haver saturação e o final é o crescimento do cálculo. Vários tipos de cálculos que vocês estão vendo aqui. Vejam aqui, isso em amarelo. 80% é de oxalato de cálcio. Então, um paciente com litíase, vocês têm que botar logo na cabeça assim: prevalência, será que é de oxalato de cálcio? Se é um paciente que tem história de infecções de repetição, como eu falei ontem a vocês, bactérias produtoras de urease, então vamos ver a bactéria produtora de urease, ela degrada a ureia e vai formar, tornando o pH alcalino, e assim vai predispor ao chamado cálculo de coraliforme ou de infecção. 7% é o de fosfato à base de cálcio, de fosfato. Vocês vejam que 1 a 2% é cálculo de cistina. E aí a gente começa a falar, de acordo com a sua prevalência, que esse cálculo de cistina é uma doença genética, tem uma lá em Natal, justamente já uma família, que é aqui também de Picó, já 2 estão em hemodiálise por formar nefrocalcinose, tem esse distúrbio aqui, genético, certo? É um desfeito no transporte dos aminoácidos básicos. Aí, se vocês fossem doutorandos ou
provém de residência médica, eu diria assim: se caiu o distúrbio metabólico do cálculo de cistina, o professor está dando uma cola para vocês. Uma cola sim, porque esse distúrbio da cistina está aqui. Cistina, ornitina, lisina e asmina. C-O-L-A, chamado de cola. Então, na prova, eles lá fazendo prova para receber onde tem esse distúrbio, ele passa com X e justamente isso. Isso porque eu converso com os próprios colegas de lá, que são os PhDs, e eles dizem na prova lá em São Paulo: rapaz, eu dou essa palavra cola que eu estou dando para vocês. É um cálculo, olha aqui, muito associado com infecção do trato urinário. Comumente, olha lá, pela infecção, nefrotoxinose, vai entupindo esses rins, além de cálculo, leva à progressão de doença renal crônica. Esses cálculos são duros aqui no tratamento da lipsina, e aqui, como eu disse, tem história familiar desse tipo de pedra. Tratamento é isso, autoingesta. Mais uma vez, a alcalinização que eu falei com vocês, tem que alcalinizar a urina, citrato. Então, o citrato será estudado até o final do tratamento. E quem já teve trauma bacteriáceo, também andou tomando citrato. É isso aqui. Alcalinizar. O uso dessas substâncias que vocês estão vendo aqui, com um objetivo de diminuir essa formação de sulfetos solúveis, justamente para diminuir essa saturação de cistina da urina. De ácido úrico, 80% é persistência de combinase. Aqui, 80%, certo? É devido à piora da amniogênese, consequentemente ao aumento da produção endógena justamente de ácido úrico. 20% é por excesso de purinas, ou seja, praticamente é esse distúrbio metabólico, e 20% é dietético aqui. Hipoglicemia no homem igual a 107 mg/dl, mulher desse patamar que vocês estão vendo aqui. Quem tem hipoglicemia, justamente 20% pode estar associado a gota. O ácido úrico elevado, hoje em dia, já é um marcador de risco cardiovascular. Esse daqui, ele já passa. Tem a congênita, que é o erro do metabolismo, ou aqui a adquirida. Essa adquirida é um desvio do ácido úrico do INTA para o eixo. Em que situação? Olha aqui, veja os colegas que trabalham muito em câncer, as doenças menos proliferativas, como eles vão fazer quimioterapia, síndrome de lise tumoral e medicamentos. Aqui os medicamentos são muito utilizados na prática médica, que são os tiazídicos. Os tiazídicos, um dos grandes efeitos colaterais é justamente elevar o ácido úrico. Então, vou mostrando a vocês na prática médica, utilizando essa droga como antihipertensiva, está tendo os seus efeitos colaterais e o aumento faz parte dela. O tratamento é isso: aumentar a solubilidade do ácido úrico, não ir reduzindo sua concentração. Ingesta hídrica. Mas essa ingesta hídrica, nós não podemos estar fazendo, tome 4, 5 litros de líquidos. Não pode ser isso. Porque a gente tem produção de chamado de citrato endógeno. E esse citrato, o que é que ele faz isso? A ação do citrato é como agente solubilizante. Como tem um prato cheio de gordura, a gente bota aquele para dissolver aquela gordura aqui ali. Nada mais é ele. Para cálculo de ácido úrico, o citrato dissolve, ele diminui muito. Para cálculo de oxalato de cálcio, não, ele impede o crescimento do cálculo. Então ele não diminui, ele impede o crescimento do cálculo, justamente utilizando aqui, como eu falei para vocês, o citrato ou bicarbonato. Bicarbonato, somente a gente faz isso, pessoal, naqueles pacientes que chegam com crise aguda, com o rim complicando, com o rim levando à insuficiência renal aguda, os túbulos cheios de cristais de ácido úrico, e a gente faz justamente a dessalise e com que ocorra a abertura e fica o
tubo livre desses cristais. A lupurinol também tem seu efeito de redução da excreção. As doses vai depender da situação que o paciente apresentar. Aqui mostrando os efeitos de drogas que atuam no ácido úrico. Veja, então, para a prova de vocês no dia, qual é o único, até o momento, antihipertensivo nos gotosos? É o losartano. E Exibrar, todos eles aumentam o ácido úrico. Eles aumentam o único que motivos e que ainda não se chegou, mas lá nos tubos renais tem um local onde ele age somente o losartana, que é o antihipertensivo de eleição para os pacientes que são hipertensos e têm gota justamente aqui. Quem vai tomar essa em altas doses, aí fibratos também, a torvastatina, são drogas também que facilitam a excreção de ácido úrico. Aí vem o de infecção. Para ter infecção tem que ter, olha aqui, um pH alcalino. Esse pH alcalino são essas bactérias produtoras, redutoras de urease. É essas bactérias que vocês estão vendo aqui, olha, como eu falei ontem, Proteus, Klebsiella, tudo isso daqui, quando você vê uma bactéria dessa forma aqui, procurar ser desse tipo de cálculo por ali fora. Entretanto, é outra coisa que eu digo para a prova para os alunos, cálculo de infecção produtores de urease, aumenta o pH, exceto a Escherichia coli. Ela aumenta o pH, tornando alcalino, mas ela não produz, como vocês viram ontem, a chamada urease. A normalidade anatômica, sonda vesical, sondar os pacientes vão ter mais essas bactérias mais patogênicas. Medicamentos aqui, diuréticos de alça. Diurético de alça é justamente, diurético de alça ele é calciúrico. Então, um paciente que tem de cálculo, a base de oxalato de cálcio, o diurético de alça, ele pode aumentar a produção de cálculo. Vitamina D, justamente que vai aumentar a absorção de cálcio. Corticoide, porque aí ele leva aí uma ação nos ossos, vai imobilizar o cálcio dos ossos. Drogas da ciclómica também, e sulfas, embora as sulfas modernas, isso praticamente não está associado mais hoje. Aí vem os cálculos à base de oxalato de cálcio. Então vocês vejam que tem a hiperoxaluria. Por definição que vocês estão vendo aqui, acima de 300 miligramas dia, ou 250 miligramas dia, no caso, ou 4 miligramas por quilo inteiro. Isso vocês irão fazer na urina de 24 horas. E aqui eu vou dar começo lá dentro para vocês. Hoje, a medicina do PSF rápido, urina de 24 horas, só existe no mundo para uma coisa, para cálculo renal. É isso nas sequências que hoje falando a respeito de clínice de creatinina e albuminúria. Então já estou dando o step, um bom caminho, dizendo que hoje em dia, até o momento, urina de 24 horas ainda é a calculose renal. Vejam o seguinte, ela é idiopática ou secundária. Mas vai ficar um pouquinho fácil para vocês. Um paciente portador de calculose renal, que é a base de cálcio, oxalato de cálcio, importante, o cálcio cérebro do paciente. Um cálcio cérebro normal, então já me diz que mais de 45 ou mais por cento dos pacientes que têm oxalato de cálcio, ele é idiopático. Um cálcio já beirando a norma da última faixa da normalidade ou aumentado, aí você já pensa que isso tem uma hipercalcemia. Então, hipercalcemia, onde eu devo encontrar? Se é um paciente idoso, mieloma é uma doença, certo? É uma displasia sanguínea, e comumente vocês veem a prevalência de pacientes mais idosos. Então, o cálcio está presente nesse paciente. Hiperparatiroidismo primário. Está aqui uma paciente que eu tenho.
já foi operado agora, depois de operado, com 10% de função renal, agora que foi dado o diagnóstico dessa paciente, há não sei quantos anos, cálculo, ninguém procurou saber como era o cálcio cérebro dela, embora o cálculo dizia era 10 pontos por 5, sim, mas por obrigação, estava lá na baita de uma adenoma de paratireoide, e essa paciente que teve que entrar, foi fazer a cirurgia, descompensou, e eu estou passando para testar um programa de hemodiálise, mostrando para vocês que tem que investigar. Tuberculose também causa de hipercalcemia, sarcoidose, imobilização, e aqui tem o diurético, vejam tudo o contrário. Enquanto que o furosemide ele é calciúrico, cálcio, enquanto o tratamento das hipercalciúrias já é o tiazídico. O tiazídico mostra que ele aumenta a reabsorção de cálcio. Como é que isso ocorre, essa formação de cálcio? Faz de conta que isso aqui é o tubo. Veja bem, isso aqui é o tubo renal, aqui as células tubulares renais, passando o fluxo do tubo urinário por aqui. Essas células aqui, os tubos renais, começam em 30 segundos. Os cálculos aqui se agregar, okay? Aqui, ele vai para dentro da célula, sofre o processo de metabolização, sai e é claro. Na grande expressão, ocorrem multiplicações e agregações aqui, e justamente isso em poucos segundos, e assim vai formar a chamada pedra desse gás. O que tem que fazer o tiazídico? Nada mais que impedir essa agregação, jogando o cálcio aqui para dentro das células, diminuindo assim essa hipercalciúria. Então, tratamento para paciente de oxalato de cálcio. Se ele tiver hipercalciúria, o tratamento, além de dietético, é o tiazídico. Cálculo de oxalato, a base de oxalato, ou dieta ou do estudo do metabolismo T. Do ponto de vista de sua definição, excreção igual acima de 45 miligramas dia na urina de 24 horas, diferente do oxalato que independe do sexo. Veja isso aqui, 10 a 60% dos cálculos de cálcio é de oxalato. O bandido não é o cálcio, o bandido do tipo de cálculo de oxalato de cálcio é justamente, não é o cálcio, é o oxalato. E uma grande associação com doenças inflamatórias, olha, do intestino, colite ulcerativa, doença de Crohn, doença celíaca, pancreatite crônica. Consequentemente, por que isso? Olha, pela deficiência que a gente tem dessa bactéria, olha como eu menciono que a gente tem 1 trilhão de bactérias, hoje aparecendo ela aqui, oxalato formígenes. Essa bactéria, o que ela faz? Ela impede a absorção justamente de oxalato. Então, a deficiência dela, o oxalato vai ficar livre, consequentemente, ele vai haver formação de pedras. Cirurgias bariátricas, interessante. O paciente, o obeso, então ele tem síndrome metabólica, e síndrome metabólica vai predispor a formação de cálculo, de formação de pedra. E que tipo de pedra? É justamente de ácido úrico. Já quando ele faz a cirurgia bariátrica, aí ele tem deficiência tanto disso daqui, ele tem, olha, hiperabsorção intestinal de oxalato devido ao aumento das concentrações de sais biliares, ácidos gástricos no intestino, então vai ter predisposição, pelo lado, ácido úrico, por outro lado, cálculo à base de oxalato. Está mostrando para vocês aqui o tipo dessas, não são todos os tipos de cirurgia bariátrica, mas pelo menos essas que está citado aqui, mostrando que está relacionada, certo, com o aumento da incidência de cálculo renal. Ciclatúria, mais de 50% dos pacientes, por isso que quando a gente vai solicitar urina de 24 horas, e aí eu dou
uma dica para vocês na prática mesmo. Evite fazer seus pacientes exame de dia de segunda-feira. Dia de segunda-feira, o final de semana, comumente é mais abastadas em todos os sentidos, mais proteína, mais sal, mas tudo a segunda-feira é justamente o ponto crítico. Eu era meio sádico quando era do método do Gonesma, eu ia para a piscina lá, a brincadeira era chope, churrasco, aí eu botava o anúncio. Segunda-feira todo mundo para fazer uma avaliação médica, imagina como é que estava a pressão de todos eles. Então fazendo uma brincadeira com eles aqui, mostrando que urinas de 24 horas, um paciente ele teve um câncer de paratireoide e ele tinha interrupção. Os deles davam sempre isso, sempre cálcio elevado, sempre cálcio. Senhor, não, doutor, porque eu trabalho, não, isso eu vou provar ao senhor que se o senhor fazer do domingo para a segunda-feira, isso cria problema, porque na realidade a gente vai o osso para comer um melhor de final de semana. Mostrando aqui o citratura, como eu disse a vocês, o citrato é um solubilizante, frequentemente na insuficiência renal, diarreias crônicas, aumento de ingesta proteica, depressão e infecção do trato urinário. Então veja o seguinte, todo tipo de cálculo a gente dá citrato, exceto cálculo que tenha infecção do trato urinário, ou seja, os cálculos para lefor, porque mesmo que a gente está dando bovinha, certo? Dando citrato, as bactérias vão se nutrir delas, aí é que elas vão ficar muito mais potentes para fazer sua produção. Então, a acidose tubular, que a gente vê esses pacientes que têm. Então, cálculos de infecção do trato urinário, ultrassom vai nos mostrar aquela clássica imagem, certo, de atapetando a história clínica e atapetando todo, certo, o cálice, desenhando aquilo ali. Cálculos à base de oxalato de cálcio, a base de cálcio, todo ele tem que fazer uma investigação através de ultrassom ou raio-x. Esse raio-x vai nos dizer o quê? Se é um cálculo radiopaco, se for radiopaco é a base de cálcio. Se for radiotransparente é a base de ácido úrico, ele não vai aparecer. Agora, cálculos pequenos, abaixo ou igual aos 6 milímetros, isso não adianta você pedir o raio-x, que ele não vai aparecer, é muito pequeno. Então, mostrando para vocês isso daqui. Cálculos relacionados agora é a resistência à insulina, síndrome metabólica, obesidade, diabetes, qualquer uma outra dúvida. Então, esse aqui faz com que esses pacientes aumentem distúrbio da biogênese, retardo na excreção urinária reativa de amônia, consequentemente tornando assim o pH mais ácido, forma também cálculos mistos, mas a prevalência é cálculo de ácido úrico. Aí entra agora nos fatores dietéticos, vocês vão ver nos seus ambulatórios. Doutor, eu posso comer isso, isso faz mal, vai fazer pedra no meu rins, e aqui vocês veem. Baixa ingesta hídrica, fator dietético é importante? Sim. Vocês viram que tomam menos do que 1 litro por dia, então vai ter uma urina mais concentrada e vai tornar pedra. Tipos de líquidos. Será? Doutor, eu tomo muito cafezinho. Será que esse cafezinho vai formar pedra? A literatura diz que sim, diz que não. Café cafeinado. Então, mas o que se vê? Café com ação diurética. O café é diurético. Se ele é diurético, ele aumenta a excreção, então nada de ser o fator de risco do café. Chás. Ah, doutor, chá de quebra-pedra é bom? Vocês foram bem na vida de vocês. O doutor disse que chá de quebra-pedra é excelente bom para o rins. Não tem nenhuma evidência de chá de quebra-pedra mostrando que isso não. Acredita que o chá de quebra-pedra ele tem uma ação anti-inflamatória, consequentemente
consequentemente vai diminuir a edema, a inflamação, e os cálculos pequenos vai ser eliminado com mais frequência. Mas nada disso hoje tem implicações. Na Índia se faz muito isso. No livro de nefrologia, o professor Stoshol que mais fala desse íntima, uma outra professora que fala, lançou recentemente o livro dele, então ele disse que chá de quebra-pedra também, alguém que escreveu, tinha uma ação dizendo, ele não encontrou isso. Diz, eu que aqui no Rio Grande do Norte fui falar com ele, dizendo que o chá de quebra-pedra era abortivo. Ele disse, Rivaldo, não tem isso, Rivaldo. Tem, está escrito no teu livro. No livro está lá escrito que ela é abortivo. Mas eu nunca vi isso aqui em São Paulo. Será que a diferença de espécie, de gênero? Mas toda vez que vocês se perguntarem, eu posso tomar? Ó, se for mulher, está gestante? Se estiver, não. E se não estiver, vocês dirão, poderá ou não aumentar o fluxo menstrual dela. E isso eu estava com ela da polícia, estava fazendo um trabalho a respeito disso. Cola, o que eu quero? Cola, refrigerante à base de quê? De colas, Coca-Cola, Pepsi-Colas. Tem implicações disso daqui? Quem toma em torno de quase 10 litros por semana? Sim. Por que cola? A cola tem um pH mais elevado, é um pH mais alcalino, consequentemente vai formar cálculo à base de fosfato de cálcio. Aqui, água mineral. Vou perguntar muito a vocês. Água mineral faz justamente, vai produzir pedra no rins, doutor? Se for, primeiro quem fica tomando água mineral com gás, se toma assim eventualmente, mas em relação aos outros bujões que o dia a dia, não tem nada a ver com isso. E outra coisa, se for aquele possível de tomar com gás, porque a água mineral com gás, ela é colocada bicarbonato. Por isso que vocês veem a propaganda ali, quando algumas em Natal, alguma coisa, ela é o mais o pH possível. Quando ela fala o pH, essa água que nós tomamos, ela não vem da fonte, ela é água industrializada. Então, se ele põe o bicarbonato, então ele está elevando, e naquelas pessoas que já têm predisposição a cálculo renal, consequentemente vai ter mais, é muito questionado. Vinho é outro que vai perguntar. É bom demais, gente. O vinho vai ocorrer. Fizemos um trabalho no Rio Grande do Sul há quase 25 anos atrás. E por que os gaúchos esperariam que ele tivesse mais isso? Não. Foram ver que é mais a casca do vinho do que da uva do que o próprio sangue. Os cardiologistas dizem muito bem, obrigado. Toma uma taça de vinho, que é muito bem para o coração. Isso vai aumentar, e não é isso? Vai aumentar o seu HDL. O nefrologista diz, além de ser bom para o coração, ele diz que aumenta o humor entre os casais e o performance à noite ou qualquer hora é uma beleza. Mas cuidado, com moderação. A ingesta de sal é outra também que a ingesta de sal tem implicações no nucleáceos, aumenta de proteínas, baixa ingesta de cálcio. Aí, papai, mamãe, vovó, que eu não posso comer queijo, eu não posso comer aqui em Caipó, o queijo, o queijo, que mais tem base de cálcio, como mais aqui. Ou seja, iogurte eu não posso comer, sabe? Cálcio, leite, porque vai produzir cálcio, e vou mostrar a vocês quem fizer isso na atualidade em grande repete. Baixa quantidade de potássio e bebidas. Moderada quantidade diminui a formação de cálcio. Mas bebidas, isso vai levar uma correlação lógica. Cerveja para o paciente que tem ácido úrico, cerveja é produtora de ureia e vai formar isso, justamente vai ter muito mais crises. Para a base de bebidas, do ponto de vista que vocês estão vendo aqui um perfil de atleta, olhem para aqui. Há uma associação de fatores dietéticos em relação à formação de pele. Primeiro, aumento da incidência dos países industrializados pós-Segunda
de cálculo. Quem arranja um gole d'água que eu preciso me hidratar para mim, estou com a perna. Ele vai. Não consegue? Ele vai. Fica aqui. Muito bem. O primeiro ponto é esse daqui. O segundo ponto, vejam o seguinte, aqui, que é um efeito clínico do cálculo, esse próprio desse trabalho do cálculo, explicando que quando ocorreu redução da recorrência de cálculo, 2/3 dos pacientes, após eles terem chamado a uma orientação dietética. Então, a orientação dietética é muito de ácido, tem grandes implicações e diminui a lipovícias aqui. Aqui mostrando esse, olha aqui, a Primeira Guerra Mundial. Vejam aqui, de 1913 a 1917, certo? Então mostrou, olha aqui, com esse gráfico para vocês, uma redução assim de pedra, de calculose renal. Pós-guerra, aí começou a aumentar a incidência, houve um platô. Segunda Guerra Mundial acabou e agora justamente aumentando os casos das modalidades de alimento, de estilo de vida do atual mundo contemporâneo. Proteína animal. Então, o abuso de carnes, olha lá. Quando se tem grande com abuso de carnes, o que vai acontecer? Vai haver muita produção de enxofre, eles sofrem uma oxidação, levando uma grande quantidade de sulfato, consequentemente aumentando a carga ácida. E essa carga ácida tem implicações, porque vai chegar na urina o quê? Um pH ácido. E esse pH ácido, o que é que vai chegar lá no pH? O oxalato também que ele vai. Então ele pega o ácido, pega o oxalato que está aqui intratubular e vai jogar para dentro das células, diminuindo aqui dentro a quantidade de oxalato, que eu disse que o oxalato ele é um solubilizante. Então esse pH ácido não só vai aumentar, olha aqui, a reabsorção óssea. Diminui a reabsorção renal de cálcio, então ele vai se formar muito aqui, e vai aumentar a reabsorção de citrato, ou seja, jogando o citrato para dentro da célula, diminuindo assim sua quantidade, e assim vai formar cápsulas, tanto à base de oxalato de cálcio, como também de ácido úrico, e leva a uma hipocitratura. Carboidratos também aumenta a quantidade, tem muito fósforo, aumenta a eliminação de fósforo, consequentemente vai levar a uma queda do fosfato estéril. Ele diminuindo isso, automaticamente dispara a síntese de vitamina D e ela vai aumentar a absorção de cálcio, levando a tanto dos ossos como o dietético, levando a hipercalciúria. Frutose, mostrando, olha aqui com esse trabalho, em uma pesquisa de 10 anos, fizeram que a ingesta de frutose, fator de risco para a formação de pedra no rins. Isso mostrou o trabalho desses estudiosos, em que a população mundial, em 10 anos, aumentou mais de 2.000%. Certo? Do uso de frutose. É comum. Hoje as mulheres, por exemplo, ela vê aquele bolo, aquele chocolate, aquele melado, um sorvete, empurra aquilo. A frutose dietética da fruta é totalmente diferente. Mas é isso que está relacionado hoje a quem já é predisposto a ter isso, mostrando a você que frutose tem essas implicações. E agora o perfil da dieta de cálcio para vocês. Veja o seguinte, é aquilo que eu disse. Eu não posso tomar queijo, nem tomar leite, porque vai fazer pedra nos rins. Indivíduos normais, aproximadamente 20% do cálcio ingerido ele é absorvido. Entretanto, os pacientes que já têm predisposição genética, a deformação de cálculo, a absorção de cálcio do trato gastrointestinal, ela é 3 a 4 vezes esta absorção dela.
cálcio diminui o risco de formação de cálculo nesses pacientes. Isso é um trabalho do Kid International de 2006, da professora da Unifesp, chamada Ita Pittfeldner Heidelberg. E eu estava mostrando aí o professor aqui, alguns, colocou o trabalho dela, agora recente, de uma revisão publicada nesse trabalho em revista internacional, sobre esses fatores dietéticos, onde ainda mostra que, na realidade, reduzindo o cálcio da dieta, em vez de melhorar, ele vai piorar em amplo espectro, que vocês estão vendo. O mecanismo é esse. Como eu falei anteriormente, o vilão da história do oxalato de cálcio não é o cálcio, é o oxalato. Se você reduzir o cálcio da sua dieta, ele vai ficar solto, ele vai ficar na barra, vai entrar na barra do ser, vai entrar no mundo do campo, ele vai ser reabsorvido, consequentemente ele diz, eu não posso ficar só, eu tenho que me juntar com alguém, e esse vai juntar com alguém, quem é? É justamente o cálcio. E onde é que tem o cálcio no exceto mais no nosso corpo? Nos ossos. Então ele vai levar, justamente vai retirar o cálcio dos ossos. Então os pediatras têm que ficar muito atentos em crianças que queiram fazer esse tipo de restrição de cálcio nelas, eles vão ter complicações nos ossos e também no adulto, que pode levar a uma osteoporose, uma osteopenia desses pacientes. Então vai reduzindo a absorção, produtos lácteos também muito, é rico em cálcio e parece que esses ocultos, esses produtos à base de cálcio, parece que ele tem um tempo a mais, certo, de implicações de favorecer, melhorar a fonte de cálcio em relação a suplementos. Então, mostrando aqui, mais uma vez, veja esse trabalho, já citado por ela, agora isso também, dessa aqui, e ela cita, é que mais estuda a epidemiologia do Brasil sobre fatores dietéticos, essa professora e os demais, mostrando quando, veja essa barra aqui, ó, de cima, uma dieta baixa em cálcio, olha que beleza. Quando ele pegou normal em cálcio ou baixa proteína, diminuindo, mas deixando normal cálcio. Então mostrou nesses pacientes que teve mais de 45% diminuição de recorrência de cálculos renais em torno de 5 anos. Então, mostrando para vocês que nada disso de reduzir cálcio da dieta. Um que chegou para mim, o Rasnov, que tomava 2 potes daquelas antigamente, uma lata de leitinho que era desse tamanho. Aí, sem dúvida, é sobrecarga. Mas, de modo geral, no dia a dia, isso não tem implicações de se reduzir cálcio da dieta, já sabe. Principalmente nesses pacientes que têm predisposição, vai ter mais recorrência alimentícia. E o tratamento da hipercalciúria diz o seguinte: restrição, como eu já falei, de cálcio deve ser evitada. A restrição. Nenhum estudo prospectivo demonstrou que a restrição de cálcio leva à redução de recorrência de cálcio. Pelo contrário, induz hiperoxalúria secundária. Predispõe a perda óssea, mostrando devido ao balanço negativo do cálcio. Se tem pouco cálcio, não. O cálcio nos alimentos, e os alimentos ele une o oxalato de cálcio e é eliminado pelas fezes, cada grande quantidade de oxalato. Restrição crônica de cálcio pode aqui, um desregular de receptores da vitamina D, permitindo que a vitamina D estimule tanto a absorção intestinal como óssea. Como eu falei para você, gerando assim osteopenia, osteoporose. A ingestão de outros nutrientes, como proteínas, cloreto de sódio, isso tem implicações de fatores dietéticos que tem que orientar a reduzir. Aumentar a ingesta de potássio, tem implicações, de potássio aumenta a produção de citratos. Conclusão, evitar a restrição do consumo de leite e derivado, tanto em crianças como em adultos. E aqui, suplemento de cálcio. A população hoje está envelhecendo. Como você pediu, a medicina hoje é geriátrica. Então, o que vem muito para mim? Doutor, eu posso tomar, eu estou tendo pedra mebice. Porque comumente ele está no endocrinologista, está fazendo suplemento de vitamina D e
produção. Por isso que estamos pedindo bastante, dosando a vitamina D no idoso, justamente é isso, uma queda fisiológica da senilitude. Então, daí mostra que esse suplemento que aumenta a produção de cálcio, porque justamente ele é fora da dieta que a gente coloca. Se a gente orientar durante a fonte não vem dos alimentos, o cálcio, então se eu estou dando cálcio fora dos alimentos, consequentemente esse cálcio ele vai ficar mais livre e vai ser mais reabsorvido. O idoso já tem uma deficiência na taxa de filtração glomerular pela idade, então o rim está trabalhando mais lento e os cristais vão mais circulando. E quando está associado com vitamina D, vocês vejam que aumenta muito em relação à produção de sangue. O uso do suplemento de cálcio em mulheres aumentou 20% na formação de cálculo renal pela ingesta foi entre as refeições mostrando. As condutas que ficam para nós é essa, certo? Orientar ele a tomar, se preciso tomar cálcio durante as refeições, ou de dietético, de iogurtes e outras fontes naturais, o leite. A própria cardiologia sabe muito bem que o uso do cálcio aumentou o índice, aumentou o índice de doenças coronarianas quem faz uso de suplemento de cálcio. Hoje os cardiologistas falam a respeito disso. Oxalato, estudos para dietético. No país não existe alimentos que são ricos em oxalato. Acredita que chocolate é rico em oxalato, mas só come e abusa mesmo na época de quaresma, e aí se dá um presentinho um a outro, mas de um modo geral é tratamento para oxalato praticamente, do ponto de vista dietético, não tem no Brasil. O perfil do sal é outro, aumenta a excreção do sal, que ele traz o colega, aumenta a excreção do cálcio, resultado, porque aumenta a excreção do sal, ele vai puxar água, ao expandir o volume do extracelular, inibindo a reabsorção de cálcio e a sua ação. Pacientes hipercalciúricos, ele tem muito mais sensibilidade, reduz a excreção também do citrato, o que ele faz, leva também o sal, uma baixa densidade mineral óssea. E aqui a nossa dieta, já vocês abusamos dela, já comemos em torno de uns 10 gramas de sal desse aqui, recomendado pela Organização Mundial de Saúde de 2 a 5 gramas por dia. Potássio, estudo epidemiológico mostra uma relação inversa na excreção de potássio. Menor quantidade de potássio, mais produção de pedra. Maior quantidade de potássio, justamente maior vai diminuir a formação, a recorrência disso daqui que vocês estão vendo. Tipos de líquidos. Muito bem. Bebidas esse trabalho. Água, 2, 3 copos, dieta, café, que já falei para vocês. Leite, sucos, sulfavinos e água mineral, já falei isso com vocês. Como eu falei aqui, menor risco com café, tanto cafeinado como descafeinado. Grapefruit é um laranja. Alguém dos jovens gosta de tomar isso? 40% tem riscos aqui de citratos. Então, o que temos que fazer realmente é aumentar a ingesta hídrica associada com o balanço dietético. Bebidas alcoólicas, correlação linear, logicamente, com o consumo, vai ter alteração de nível de cálcio e ácido úrico. Mecanismo, isso aqui foi um trabalho lá no Reino Unido, porque eles bebem demais cerveja e não tem todo tipo de cálcio. Olha o que ele faz? O álcool leva o hipercilismo, aumentando a reabsorção tubular de sódio, diminuindo a reabsorção tubular de cálcio. Inicialmente ele leva um aumento do lactato, depois leva uma hipercalciúria, ou também aqui diminuindo a excreção de ácido úrico, formando-se cálculo de ácido úrico. Então, lipíase moderadamente diminui 60%, porque o álcool ele
faz com que não é alusão a ele. Alguém pergunta, lógico, tem uma crise, uma cólica renal fazer isso? Se fala que é uma coisa normalmente, sabia, socialmente, isso porque é algo que inibe o hormônio antidiurético, consequentemente aumentando toda a expressão, mas isso aqui tem na literatura e eu tenho que trazer para vocês. Medidas gerais, diurese, está tomando muito líquido? Sim. Então quanto? Quero saber de 24 horas aqui. Então evitar também esse excesso, porque se eu tomar excesso de líquido, eu vou estar tendo eliminação de muito citrato, porque vai ter uma diurese excessiva, controle por semanas, cuidados especiais para o exercício, hidratação ao longo do dia. É que ele diz, eu tomei 3 copos de água de suco durante o almoço. Esse não, esse durante o almoço, consequentemente, vai ser ruim, porque dali a quantidade de cálcio. Dali está presente o oxalato e vai diminuir, a absorção vai ser mais rápida, então evitar durante as alimentações, adequada de sal, uma priorização, hidrato de carbono, proteínas, e aumentar grandes quantidades de frutas cítricas, principalmente laranja e suco de limão, que é muito rico em citrato para vocês. Tratamento medicamentoso, citrato para todos, exceto para cálculo de infecção, alcalinizar a urina, justamente, indicação do uso dos citratos, como vocês estão vendo aqui, com exceção do cálculo de infecção do trato urinário. Aí eu disse no início para vocês e que ele diz é uma doença de concentração. Mas vejam aqui, o que a nefrolitise que tem hoje saindo, muitos trabalhos, dizendo que ela tem, não é só do ponto de vista de concentração. Pesquisas apontam que pedra no rins aumenta o risco de 31% de infarto. Acompanhamento foi esse trabalho de 9 anos com quase 15.500 pacientes. Na época desse daqui, 38 tiveram. Quando eles tiraram os pacientes que excluíram hipertensos e diabetes, 38 é porque tinha tudo isso daqui. Quando eles excluíram aqui todos esses fatores de risco, olha aqui, ainda teve 31% desses pacientes que justamente o infarto piorando a obesidade. Isso foi publicado no Congresso Americano e hoje, até 2015, já saíram N trabalhos a respeito dessa situação aí, mostrando que há uma relação entre nefrolitise e doenças cardiovasculares. Um trabalho desses 2 portugueses, eles mostraram que formadores de cálculo têm mais prevalência de infarto do miocárdio e AVC do que os não, certo, que não tem esse cálculo. Mostra aqui, veja o desafio de 2012, 2013, 2014, 2015, nefrolitise por cálcio, curso associado ao resíduo metabólico desses cardiovasculares, mostrando aqui cálcio ou aqui da distúrbio de síndrome metabólica, da alteração dos ossos, aí entra em jogo vitamina D, aumenta a hipertensão, leva à calcificação, endurecimento dos vasos, e isso aqui vai gerar, consequentemente, comorbidade do lado dos vasos e aumentar os riscos de doenças cardiovasculares. Então, essa do ponto de vista de epidemiológico, porque o dia a dia vocês se irão enfrentar lutando, os pacientes procurando saber, doutor, eu posso comer isso, eu quero, eu posso, não posso. Até hoje, até vezes, eu dou o voto para dizer que sim. Obrigado pela atenção.